Ó, a gente fez 114.400 em dezembro. 114 mil reais em 30 dias, só no mês de dezembro. Só em dezembro. Só em dezembro. Cara, que saiu E de aí, 3 mil, que era o que você faturava na época, panfletando, sim, para 114 mil. Caraca, se você pegar... Caraca, deixa eu só fazer o cálculo aqui. Eu não sabia se você faturava 3 mil vezes 12, tá? Dá 36 mil. 36 mil vezes 4, 144 mil. Bom, seria vezes 3. Só para ter uma ideia, tá bom? 36 sim. mil vezes 3, ele dá 108 mil. O que você antes faturava em 3 anos, você faturou apenas em um mês. E aí, Thiago? E aí, Wilson, você tá me ouvindo bem? Tô sim. Show de bola. Ó, e aí, você fala de onde? Sou de Santo André. Santo André, São Paulo. Isso. É isso aí, show de bola. E aí, olha só, eu quero que você conte um pouco da sua história, como você montou o seu negócio, a sua empresa, talvez as dificuldades de ter clientes, depois você conheceu Conversão Extrema, os anúncios na internet, anúncios no Google, Facebook, Instagram, e qual foi o resultado e o impacto no seu negócio, né, pós esse conhecimento tão importante. Então, você pode começar a sua história, que daí no meio eu vou interrompendo aí, a gente vai batendo um papo. Fechado? Fechado. Show. Com você, vai lá. A gente abriu a empresa em 2017, Uhum. né, empresa de detetização. E aí eu busquei fazer uma parceria com uma empresa grande, né? E aí eu era praticamente funcionário dessa empresa. Eu tinha um CNPJ, mas eu era funcionário. E aí eu comecei a prestar atenção como é que eles captavam clientes e tal. Uhum. E aí eu via que o negócio deles era anunciar no Google, né? E aí eu fiquei um tempo lá, acho que uns 3, 4 meses. Eu falei, eu vou sair de lá, vou fazer o que eles fazem, né? E vou ser concorrente dos caras. E aí, o que eu fiz? Eu peguei R$1.000, né, que era muito dinheiro, e coloquei lá no Google, mas nem site a gente tinha, não tinha nada. E coloquei. E aí não deu resultado nenhum, né? Ficou uma semana lá rodando, a gente teve 2 ligações, e aí eu liguei depois no Google para reclamar. Falei, pô, eu coloquei R$1.000 aí, eu vejo que eu trabalhei em outra empresa, os caras tinham cliente direto, como é que eu não tenho? Né? Aí veio um especialista. Liguei, falei um monte pros caras. Os caras pegou meu dinheiro aí não traz cliente para mim, sabe? E aí falei com o especialista, o cara falou, me manda aqui o link do seu site, tudo, né? E aí o cara foi olhar, pô, a gente tinha um Wix site lá, nem mandava para a página de contato que era, e aí o cara falou, tá tudo errado isso daqui, nossa, o cara detonou com a gente, né? Pô, como é que você quer resultado assim? E aí eu fiquei com a gente ficou no prejuízo, né? R$1.000, só que aí a gente desanimou total. Uhum. Eu não tinha nem Instagram na época, não tinha nem conhecimento em tráfego pago, né? E falei assim, vou fazer o que eu sei. Minha esposa é fotógrafa, né? Ela sabe fazer uns layout legal. A gente fez bastante panfleto e eu trabalhei, cara, acho que uns 3, 4 anos panfletando. Então eu ia atender um cliente e aí eu ficava andando panfletando mesmo. O nosso ticket era bem baixo, era R$100, R$120. E tipo assim, a gente já ficava muito, com a nossa realidade, a gente já ficava muito satisfeito. Pô, eu chegava num restaurante, o cara falava, não, eu vou fechar com você, vem aqui 11 horas da noite que eu vou te contratar. Pra gente já teria valido a pena, sabe? Toda aquela caminhada a pé ali e tal. E fiquei muito tempo assim. E aí depois fiz Instagram, né, e tal, por um motivo. Uhum. E basicamente, o teu serviço é dedetizar empresas ou residências? Tudo, a gente faz tudo, né? Empresa, residência, a gente atende bastante residência, né? Uhum. E ele é um mercado de recompensa, a gente faz todo... né? As pessoas acabam comprando de você mais vezes, né? Tipo, você fez esse ano, eu aprendi, eu aprendi isso depois, né, do Conversão, mas antes não. Antes era algo muito escasso, assim, pra mim, sabe?
Mas tinha uma série de questões, sabe, Thiago? O lugar onde eu estava, aonde também eu procurava vender o serviço, sabe? Por muitas vezes a gente pensava assim, vamos fazer outra coisa. Às vezes o mês era fraco, e aí eu já queria criar, vou trabalhar de Uber, vou trabalhar de táxi, vou fazer uma outra coisa, sabe? E aí acabava deixando de focar também na detetização, e aí era outra coisa que prejudicava mais ainda, né? E panfletava para conquistar clientes, Wilson, era isso? Sim, panfletava, cara. Você mesmo ficava... você pagava... Não, eu mesmo não tinha como pagar, né? Às vezes o que a gente fazia no dia era tipo, R$ 150 o dia. 150 então não tinha como. Tipo assim, o meu serviço, a minha mão de obra sempre foi muito boa, e eu sempre acreditei nisso, e isso era de fato. O pessoal sempre elogiou muito o meu atendimento, o serviço, o resultado, só que ninguém me conhecia. Sabe, eu ia fazer às vezes um restaurante, o pessoal me ligava e falava assim, olha, já passou aqui 3, 4 empresas boas e não resolveu. E aí eu falava, eu consigo resolver. E aí eu ia lá, tal, fazia o serviço, cara, pô, você é bom mesmo e tal, né? Mas ninguém sabia isso. Entendi. E aí você sentia essa dificuldade de conquistar clientes, de crescer a sua detetisadora, enfim. E aí quando você, assim, tipo, acordou para a internet, assim, quando você viu, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Então, a gente passou muita dificuldade na pandemia, né? A gente até tinha uns clientes, uns restaurantes, escola, e aí ninguém podia pagar a gente, e a gente já dependia disso também, a gente não tinha outra renda, e aí a gente passou dificuldade mesmo, assim, sabe? A ponto das pessoas ajudar a gente, e aí depois disso eu falei assim, não, a gente precisa fazer outra coisa, porque eu tô fazendo a mesma coisa, eu cheguei em casa morto de cansaço de tanto andar e não tá dando resultado, sabe? E aí eu vi um anúncio de um cara no Instagram e tal, falando de marketing, isso e aquilo, eu falei, cara, eu vou entrar nessa para ver como que é e tal, porque eu desde pequeno sempre trabalhei muito pesado, então eu tinha essa crença, não, eu tenho que trabalhar muito, tenho que suar mesmo para eu conseguir alguma coisa. E aí eu falei, eu agora vou testar isso, né, e tal. Aí eu entrei num curso lá, conheci a Hotmart e tal. E aí o curso do cara não era bom, né? Era o curso que ensinava a vender o curso dele. E aí eu tentei pegar ali alguns gatilhos e falar, isso aqui eu vou pegar, ao invés de eu ficar vendendo o curso dele, eu vou colocar ele na detetização. Aí já deu uma melhoradinha, sabe? Aí eu falei, pô, já melhorou. Falei, agora eu preciso buscar alguém que realmente vai me ensinar alguma coisa. E aí nisso eu conheci o Wender Carvalho. E aí entrei lá para a comunidade dele e tal, e aí estava seguindo passo a passo. E aí uma aula dele, ele falou assim, olha, você tem que saber se seu produto é chiclete ou granada, né? Se é chiclete, o seu negócio é o Instagram. Se for granada, seu negócio é o Google. Aí eu parei ali, falei, cara, vou ver quem é o cara do Google aqui e tal, e aí eu fui lá na sua aula, aí que eu te conheci. Lembro que teve um dia que entrou... Você começou a ter faturamento, começou a ter resultado, e aí você pensou assim, cara, eu vou comprar uma conversão extrema, isso que você decidiu ano passado. Isso, não, aí eu fiquei muito tempo só com essa aula, porque começou a dar muito certo, vai. E aí eu fazia 200, 250, 300, aí eu lembro que teve uma vez que um cliente ligou, tipo, 9 horas da noite, tem um rato aqui, e aí eu já atendi de uma forma diferente, né? Já atendi explicando o que eu ia fazer, o que eu ia resolver e tal. E aí o cara falou assim, nossa, mas tudo isso você vai fazer? Quanto que vai ficar? Né? E aí, nesse dia eu falei, não, isso eu já aprendi. Eu falei, cara, olha, vai ficar R$550. Ele falou, tá, pode vir agora fazer. E a região do cara, né? O cara morava em Tatuapé, aqui em São Paulo. E aí eu fui na hora, fiz, consegui resolver e o cara ficou muito feliz, assim. E aí eu falei, agora eu vou começar a investir um pouquinho mais. Eu acho que 3 clientes por dia eu consigo. E aí fui. Aí comecei a atender 3, 4 clientes por dia. E aí até chegar, assim, acho que no segundo mês, assim, fazendo isso, a gente fez, tipo, R$12 mil, né? E pra gente foi algo sobrenatural, porque a gente sobrevivia, Thiago. A gente pagou, o negócio era pagar a conta, a boleta. A gente pagou tudo e a gente olhou na conta assim, tinha R$6 mil, um pouco mais de 6 mil. Nossa, tipo, era outro mundo já pra gente, sabe? Massa, muito massa. E aí você
E aí, depois desse, quando você viu que a parada estava funcionando, você decidiu investir mais em anúncios, isso só no Google, né? Você não estava anunciando em outro lugar, só no Google. Não, só Você no parou de Google. panfletar ou continuou panfletando? Não, parei de panfletar. E aí, qual foi o seu Sim. crescimento pós-conversão extrema? Quanto que você bateu aí de recorde de faturamento nessa empresa? Cara, ó, quando eu entrei, que nem eu já comecei a mudar muita coisa, que eu acho que assim, para mim só, eu acho que o pessoal da empresa em si não percebeu, né? Mas que nem como o CPC, um pouco antes de entrar, eu estava anunciando 1.300, 1.800 por dia no Google. Caraca. E aí, a gente estava tendo um retorno bom, né? Só que hoje, para você ter uma ideia, hoje eu estou anunciando, eu coloco 350 a 400 reais e eu tenho um retorno maior do que essa época de mil e pouco. Porque assim, meu CPC, eu já cheguei a pagar no CPC 5,50, estava 18, 5,50. A média é 6,80 que eu pago por clique. E aí, depois que você chegou a esse conhecimento e dominou essa ferramenta, qual foi o seu faturamento recorde e qual foi o mês que você chegou nesse resultado? Recorde. Recorde foi dezembro. Peraí que eu tô vendo aqui, tá, Thiago? Pode olhar aí, de boa. A gente fez 114.400 em dezembro. 114 mil reais em 30 dias, só no mês de dezembro. Só em dezembro. Só em dezembro. Caraca, você saiu de 3 mil, que era o que você faturava na época, panfletando, sim, para 114 mil. Caraca, se você pegar... Caraca, deixa eu só fazer o cálculo aqui. Eu não sabia que você faturava 3 mil vezes 12, tá? Dá 36 mil. 36 mil vezes 4, 144 mil. Bom, seria vezes 3. Só para ter uma ideia, tá bom? 36 mil vezes 3, ele dá 108 mil. O que você antes faturava em 3 anos, você faturou apenas em um mês, fazendo o que aplicando o método do conversão extrema. Cara, isso é bizarro, vai dizer. Você não esperava isso, não. Não, e além disso, Thiago, tem a questão. Eu fazia 3 mil trabalhando muito na rua, cansado e tal. Esses 100 e poucos aí que eu fiz em dezembro, praticamente eu não saí de casa, porque eu trabalho aqui no escritório. Como eu escalei, hoje em dia eu não trabalho mais na rua. Então eu atendo cliente aqui. Hoje, né? Sim, sim. Caraca, que loucura. Você acreditava lá atrás, sendo bem sincero, que você poderia fazer isso em 30 dias? Não acreditava, cara, não acreditava mesmo. Tanto é que quando eu comecei a estudar marketing e tal, essas coisas, como a minha esposa é fotógrafa, eu falei assim, isso aqui é bom, mas é bom para você, sabe? Aí falei, tipo, falava para as pessoas, isso aqui é bom pro seu nicho. E eu mesmo desacreditava. Só que aí como eu falei assim, vai dar muito trabalho fazer isso na empresa de alguém. Falei, eu vou aplicar na minha mesmo, sabe? Mas foi meio que, vou aplicar, vou ver o que dá, sabe? E aí, olha só, deixa eu te perguntar. O seu recorde foi 118. Mas só para ter uma ideia, quanto que é a sua média hoje? Ele varia entre 100? Ou ele é um pouco mais, um pouco menos? Como é que... Não, então... geralmente a gente atinge uma meta e fica naquela meta. Isso foi em dezembro, aí em janeiro a gente fez 108 mil em janeiro. Janeiro agora. Mês passado foi fevereiro, né? Então seria mês retrasado. Aí fevereiro a gente não fechou ainda, mas eu acredito que a gente fez um pouco menos, acho que uns 90, porque tem menos dia e tal. Caraca, animal. Galera, histórias como a sua que me dá um gás para continuar, sabe? Às vezes a gente... eu tenho outros negócios além do conversão extrema, de ensinar, né? E com esse conhecimento eu consigo ter resultados em e-commerce, em lojas minhas, né? Empresas minhas. Cara, e às vezes eu acordo até triste, porque tem gente que, né, a gente coloca a cara na internet, apanha o tempo inteiro, a gente desmotiva. Mas eu não sei o que, um cara que fica enganando as pessoas e tal. E aí você vem com essa história, você fez meu dia melhor, cara. Você acorda triste, né, com comentários negativos, porque a gente sabe que, né, estamos aí, né, apanhando o tempo inteiro. E eu fico muito feliz por ver essa história e você me inspirou muito, inspirou uma galera que tá aqui, tá? Parabéns, que Deus abençoe a tua casa.
tua família, Amém. empresa, que você consiga, que isso, né, é só o início. Eu acho que é a sua esposa que tá aí, não? A Tayane? É, Aí, ó, você é o isso. maior orgulho dos nossos filhos, cara. Pô, é muito massa isso, né? Minha esposa do lado, família inteira. Eu acho que é o gás necessário para a gente realizar nossos sonhos, desejos. E Wilson, parabéns, tá? Você vai muito Cara, mais longe, obrigado. e firme, continua acreditando em você e conta comigo aí no Conversão Extrema, com todo o time. É só o início. Wilson, a gente conversa. Deus abençoe. Tamo junto. E a gente se Amém, fala. cara. Valeu, irmão. Abraço. Um abraço, obrigado.